Boa noite, meus amados irmãos. É um prazer muito grande, mais uma vez, estar com os amados irmãos aqui desta igreja. Eu estive em Manaus alguns meses, estive enfermo, minhas taxas muito altas, taxa mesmo de triglicerídeos do sangue. O normal é 150, né? Estava em 900 e pouco. Isso me deixou desmaiando algumas vezes, mas eu estou melhor. E um prazer muito grande estar aqui com os irmãos e poder participar da obra do Senhor neste lugar. Meus irmãos, eu vos convido a abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. E nós vamos ler o versículo 15 e o 16. Atos capítulo 9, versículo 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Amém? Amém. Pai, nós lhe agradecemos o grande privilégio que temos de sermos seus filhos. O Senhor tem nos escolhido para a salvação. É um privilégio que não tem igual, uma pessoa ser salva por Jesus Cristo e ainda poder, durante a sua vida, trabalhar na obra do Senhor nosso Deus. Muito obrigado, nosso Pai, por este tão grande privilégio, por tantos irmãos que estão aqui hoje à noite, que foram remidos pelo sangue de Cristo e estão na luta, estão na obra, como vasos aprovados para fazer o trabalho do Senhor. Dirige-nos nesta noite, o teu nome seja acima de tudo glorificado e a tua igreja mesmo seja edificada para a glória do seu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos olhar algo que acontece na vida de uma pessoa quando ela recebe Cristo como Salvador pessoal. E nós pegamos aqui o exemplo do apóstolo Paulo. Mas não é só o apóstolo Paulo, mas todos nós que fomos salvos, escolhidos por Deus para a salvação e para desempenhar um trabalho para o nosso Deus. O título do nosso estudo é: Este é para mim um vaso escolhido. Este é para mim um vaso escolhido. Todos nós, irmãos, toda pessoa que recebe Cristo como Salvador pessoal é um vaso, é um recipiente nas mãos de Deus. E nós vamos olhar, assim, isso hoje aqui, nós vamos olhar as características, por exemplo, a sua característica, né, as características de um vaso, quando ele é chamado, né, quando ele é salvo. É um vaso primeiramente comprado. Um vaso comprado por Deus. Quando se fala em comprado, está falando de propriedade exclusiva. Se eu compro um objeto, um vaso ou qualquer coisa, ele pertence a quem? Pertence a mim. Ele é de propriedade exclusiva. E nós temos que entender uma coisa, meus amados irmãos. Quando Deus chama alguém, quando alguém se converte a Cristo como seu Salvador, ele é um vaso comprado de propriedade exclusiva de Deus. De propriedade exclusiva de Deus.
glorificar, é um dever glorificar a Deus, né? No seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. É muito importante, interessante, né, irmão, nós olharmos estas coisas, fazermos assim essas conexões, o bem calmo, entendendo o que a palavra de Deus está dizendo e responsabilizando aquele que é salvo. Um vaso comprado. Nós agora, irmão, como crentes, somos de propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia diz, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso corpo passa a ser o que, irmão? Templo do Espírito Santo. E é uma coisa de suma importância. O nosso corpo, a nossa vida. Fomos comprados por preço. Outra característica desse vaso é um vaso selado. É um vaso selado. Isso significa identificação, propriedade, né? Um vaso selado, de propriedade exclusiva de Deus. Eu me lembro de uma ilustração, o pastor Frederico sempre nos dava, e eu tive a oportunidade de ouvir pelo menos 2 vezes ele dando essa ilustração, para que o povo, né, lá do interior pudesse entender melhor o que é ser exclusivo, ser selado com o Santo Espírito da promessa. Ele dizia que ele andou muito, né, no interior, no Rio Purus, no Acre, Lábrea, passou muitos anos. Ele diz, olha, o seringueiro, ele corta a seringa, depois ele faz uma borracha. E quando ele termina de fazer aquela borracha, a borracha está pronta, ele pega o ferro, né, do fogo com as marcas dele, e ele grava na borracha. E a borracha fica com o seu nome, com o seu selo. Aí aquela borracha vai para os motores, e aqui a lá um vai para o fundo, e a borracha, aí mais adiante pega a borracha, sabe de quem é. Está lá a marca, o nome dele. Irmãos, quando nós recebemos a Cristo como Salvador, pessoal, ele nos sela com o Santo Espírito da promessa. Essa é a garantia de que nós somos dele. É a garantia que nós pertencemos a ele. É a nossa identificação como crentes. E a Bíblia é bem clara quando ela diz, se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele. Os crentes são selados, identificados para o dia da redenção e para que o mundo possa ver em nós a diferença deste mundo. Então é um vaso comprado, um vaso selado. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual foste selado para o dia da redenção. Todo crente deve entender essas coisas, né, irmãos? Todo crente deve entender essas coisas. São de suma importância entender. Outra característica, um vaso escolhido, vocação. Diz aqui Atos 9:15, o versículo que nós lemos. Portanto, ele se torna um vaso talhado, moldado, ajustado, para levar o nome de Cristo. No caso, Paulo levar o nome de Cristo aos gentios e aos filhos de Israel. E nós temos a mesma responsabilidade de levar o Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa geração. Para que a nossa geração conheça Cristo como Salvador. E possa passar a outra geração. E assim as gerações
posteriores. Entendam, conheçam a Cristo, se convertam, sejam salvos, para que o Evangelho continue sendo pregado, pessoas alcançadas até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Meus irmãos, nós lemos essa passagem, todo crente com certeza já leu essa passagem, e fica admirado do que Deus fez com o apóstolo Paulo. Paulo de Tarso, que perseguia a igreja de Deus, arrastava pessoas para apanharem, para negarem o Evangelho e até para matá-los. E aquele encontro que ele teve no caminho de Damasco mudou a vida dele. E foi uma mudança tão radical. Nós olhamos, nós vemos pela história e pelas passagens da palavra de Deus. E no momento que Ananias orou por ele, ele foi cheio do Espírito Santo e já começou a falar do nome de Jesus. E assim como aconteceu com Paulo, irmão, com certeza deve ter acontecido com você, se você é crente. Verdadeiro. Nós não conhecemos, né? Crente, pessoa crente. Só Deus conhece, só Deus sabe, conhece os corações. Mas se você é crente e é habitado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus testifica com o seu Espírito que você é salvo. E essa certeza ninguém pode tirar de nós, irmão, como crente em Jesus Cristo. E é por isso que vivemos, por isso que labutamos, por isso que sofremos, e até por isso muitos já morreram por essa bendita esperança no coração da salvação. Outra característica desse vaso, ele é um vaso cheio. Isso significa preparado, cheio do Espírito Santo. Diz assim: então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos, dizendo: salve, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Interessante, irmão, cada crente, cada pessoa salva tem o Espírito Santo na sua vida. É o selo. Aí você pode perguntar: mas por que tem tantos crentes que trabalham, a gente vê a luta, a gente vê a fé, e outros não? Por quê? É o mesmo Espírito que habita em todos. Vem do Espírito de Deus. A diferença, meus irmãos, é que uns são cheios do Espírito Santo. Mas não é porque Deus só dá essa medida para uns, não. É porque nós, como crentes, em Jesus Cristo, nós precisamos cada dia nos santificarmos. E cada dia que o crente se santifica, cada vez que ele se santifica mais ele é cheio do Espírito Santo. E um crente cheio do Espírito Santo, ele é uma potência desse mundo, onde a gente está. Ele é uma luz, onde a gente está. Mas os que não procuram, não são cheios do Espírito Santo, tem o Espírito Santo porque ele habita em nós, Bíblia diz. Mas muitas vezes fica inativo, porque você não dá lugar ao Espírito Santo, para que ele faça a obra, para que ele trabalhe. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Eu ouvi também uma vez um pregador pregando e ele disse:
Você não vai discutir com as trevas se você é luz. Você não vai discutir com as trevas. Se você chega na sua casa e vai entrar no seu quarto escuro, você não vai discutir com as trevas. Sai, você acende a luz. É só isso. Você vai lá no botão e acende a luz. A luz entra e as trevas vão embora. O crente é assim, irmão. O crente precisa ser assim. Aonde ele chegar, as trevas têm que sair. Porque ele é luz. Ele é sal, ele dá sabor aonde ele está. Coisa ridícula, né, irmãos? A gente vê alguém que se diz crente chegar numa roda, aí todo mundo quer fugir dele porque ele não fala nada do evangelho. Ele vai contar piada, vai contar história, vai contar coisas que as pessoas não gostam. Não é atitude, né, irmão? Nós temos que dar sabor onde nós estivermos. Vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, o que a Bíblia diz? Não presta mais para nada. E nós, como luz, irmão, nós não devemos discutir aonde nós chegarmos, a nossa luz deve ficar. É assim que deve ser a vida dos crentes. Um vaso cheio, preparado. Um vaso habitado pelo Santo Espírito de Deus. Ele é um vaso preparado para todo momento. Quando alguém pedir ocasião, quando alguém pedir que você mostre como você é crente, como é que você vai provar que você é crente? Pelo que você vive e pelo que você sabe. Você tem que dar razão do que você é. Você é crente. Segunda coisa, segundo ponto. Um vaso preparado para toda a boa obra. Assim, pois, se alguém a si mesmo purificar destes erros, será um tecido para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Preparado para toda boa obra. Sua utilidade como servo de Deus, pronto para servir. Primeiro Tessalonicenses 1, de 7 a 9, segundo Tessalonicenses 2, 24, está bem claro sobre o que nós estamos falando. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, não é só o bispo não, é todo crente. Porque é indispensável que o bispo, que o crente seja irrepreensível, sem motivo de ser repreendido, como despenseiro de Deus, não arrogante. Você já conhece algum crente arrogante? Não irascível. Conhece alguém que ira rapidamente? Iracundo, como aqui que chama? Não dado ao vinho, não violento. Essas são as características do vaso. Piedoso, que tem domínio de si. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que se alguém tem domínio de si, se alguém domina a sua própria língua, ele é capaz de grandes coisas, né? Mas se não dominar, apegar a palavra fiel. E um irmão estava com dúvida do que significa apegar a palavra fiel. Está aqui, ó. Palavra fiel, a Bíblia. Apegar a palavra fiel. Palavra de Deus, fiel e verdadeira. Que é segundo a doutrina. A palavra de Deus nos recomenda que nós temos que seguir a doutrina dos apóstolos. Lá em Judas.
de modo que ele tenha poder para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que compreendiam. Uma missão, irmão, muito importante na vida do líder, do pastor, do diácono, que ele tem que aprender a fazer, é convencer os contradizentes com a palavra de Deus. A palavra está dizendo uma coisa que não está correta, chama ele, vem cá, vamos olhar o que a Bíblia diz. Você não vai convencer alguém com a sua maestria, com o seu conhecimento. Você tem que combater com a palavra de Deus, refutar o que é errado com a palavra de Deus. A Bíblia ensina também para o pregador, como ele ensinou para Paulo, prega a palavra. É isso que nós devemos fazer. Prega a palavra. Se a palavra de Deus não mudar, não convencer alguém do seu erro, do seu mau caminho, ninguém no mundo pode fazer. Mas a palavra de Deus, saída da boca do homem, cheia do Espírito Santo, essa pode fazer a diferença, a palavra de Deus. Então, como servos, nós temos que estar prontos para servir. Prontos. Tito 1, de 7 a 9, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos. Não é só para com de fora, entrar no carro, né, com os filhos, com a mulher, não. Deve ser brando para com todos. Apto para instruir, paciente. Essa é uma coisa que tem faltado muito, né, nas pessoas, paciência. Um líder sem paciência é problemático. Então nós temos que ter paciência. Eu me lembro, irmão, quando eu pastoreava lá no Araçá. Ele ficou indignado, mas pastor, o senhor tem muita paciência, o senhor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque é isso que a Bíblia diz. Paciência, irmão, é uma virtude do crente, principalmente do líder. Temos também, irmãos, sua utilidade para o serviço como soldado. A Bíblia diz que nós somos soldados de Cristo. É verdade, irmãos, ou não? É verdade. Nós somos soldados. Pronto para quê? Todo soldado deve estar pronto para quê? Para a luta. Para lutar. Todo soldado participa dos meus sofrimentos, a Bíblia diz, como um bom soldado de Cristo. Aí a Bíblia vai dizendo, né? Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Quem foi que nos arregimentou para o seu batalhão? Jesus Cristo, nosso comandante, né, irmão? Ele nos arregimentou para o seu batalhão. Então, como soldado, prontos para lutar. Como lavrador, a Bíblia diz, prontos para plantar. Quantos evangelistas, pastores, pregadores têm plantado a palavra de Deus neste mundo em solo difícil? Mas a esperança, irmão, de quem planta é o quê? É sempre colher. A esperança de quem planta é sempre colher o fruto do seu trabalho. E nós sabemos que essa é uma missão difícil. Plantar a palavra de Deus. Jesus mesmo nos dá o exemplo, né, irmão, a palavra do semeador. Semeou em muitos cantos, mas só um canto
conseguiu nascer, conseguiu crescer e conseguiu frutificar. Mas a Bíblia nos ensina que nós muitas vezes não sabemos aonde é que vai germinar a fruta, vai germinar a semente e produzir. Por isso nós temos que pregar em todo canto, a tempo e a fora de tempo, como a Bíblia diz. A tempo e fora de tempo, como a Bíblia nos ensina. Não se esqueçam, irmão, que a palavra de Deus diz: este é para mim vaso escolhido. O crente sofre, irmão, nessa vida. Eu sei que muita gente, às vezes, de tanto ouvir mensagens na televisão, não estou falando dessa igreja, né? Estou falando de modo geral, não sabe mais diferenciar, não sabe mais o que é a palavra de Deus, que fato de verdade nos ensina. É por isso que nós devemos fazer isso. O crente sofre muito, e muito. E quanto mais o crente quer viver no Espírito, fazendo o trabalho de Deus, a vontade de Deus, mais ele sofre, mais ele é tentado. E a Bíblia mesmo nos ensina, nós não devemos ficar preocupados com isso, porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflição. Agora o que a Bíblia diz assim: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Vamos passar por muitas lutas, muitas tribulações na nossa vida, como crentes. Mas a palavra de Jesus nos diz que Ele estará conosco quantos dias por semana? Todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias. Isso nos dá alegria, irmão. Isso nos faz levantar de manhã com júbilo e alegria no nosso coração. Mesmo sofrendo, mas o coração transbordando de alegria. Isso pode, creio pode. Coração transbordando de alegria, porque ele tem convicção do que Deus é e do que Deus faz, e do que Deus vai fazer na nossa vida. Por isso nós lutamos como soldado, como lavrador, plantando, mesmo que a terra não seja propícia, mas plantando, na esperança de que Deus vai dar o crescimento. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Toda pessoa que planta, e que rega, e que fica esperando, ele quer ser o primeiro a participar dos frutos. Não é diferente com aqueles que trabalham na obra do Senhor. Isso é uma coisa importante. A sua utilidade como servo, como soldado, como atleta, muito importante. Eu não sei, irmãos, aqui talvez eu seja o mais velho de todos aqui, mas eu me lembro que numa Olimpíada, uma mulher não venceu a corrida, mas ela chegou no final. Ela vinha trabalhando de uma maneira que já... Quantos aqui viram aquela cena? Não sei se alguém viu, foi numa Olimpíada, o irmão viu. Ela não estava, irmão, assim, se importando se ia ganhar medalha, aquela mulher. Ela superou todas as expectativas, ela queria chegar... Onde é que a gente chega? No pódio. Ela queria chegar, ela queria completar a carreira. Eu me lembro assim que quantos crentes não vão daquele jeito, né, irmão? Na carreira cristã, na caminhada cristã. Eu não sei onde aquela senhora tirou força, eu sei que ela chegou. Ela cruzou a linha de chegada. Aí nós temos o hino do cantor cristão que diz: muitos que corriam bem. O que acontece? Já não mais contigo vamos. Muitos
correm, mas porém frios, sem amor cristão. Espero, irmão, sinceramente, do meu coração, que esta igreja, a minha igreja, a sua igreja, essa aqui, tenha ânimo no Senhor nosso Deus. Busque de todas as formas glorificar a Deus através da sua vida. Um vaso que a Bíblia nos ensina aqui. A terceira e última coisa, um vaso de bênçãos, um vaso de honra. A sua alegria e prazer, um vaso nas mãos do oleiro. Você pode olhar para dentro de você e dizer: eu sou um vaso nas mãos do oleiro. Vocês que são músicos aqui, já são mais velhos, conhecem mais as coisas, vocês vão me ajudar com uma coisa. Porque tem um coro que diz: quebra a minha vida e faz de novo. Deus já quebrou a nossa vida uma vez, fez de novo. Eu cantei esse coro muitas vezes. Mas se cada dia for quebrar, ele já quebrou a nossa vida. Como o vaso que o oleiro fazia do barro e estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Aí eu tenho uma pergunta. Você é um vaso, irmão, das mãos do oleiro? Está deixando Deus fazer na sua vida o que Ele quer? E moldando cada dia? Porque nós precisamos ser, irmãos, um vaso a serviço do oleiro. Como é um vaso a serviço do oleiro? Pregar a sua palavra. Um vaso útil na casa do oleiro. E a pergunta é: nós temos sido úteis na casa do oleiro, na nossa igreja? Quantas pessoas, irmão, quantos crentes têm chegado aqui, pastor, eu estou à sua disposição para o trabalho de Deus? Eu posso fazer isso, eu sei fazer isso, eu quero participar do trabalho de Deus. Se tornando assim útil na casa do oleiro. Quantos de nós temos sido assim? Ou temos sempre nos esquivado? Quando se fala de trabalho na casa de Deus, não queremos responsabilidade muito Deus. Irmãos, quando nós lemos aqui, Deus está dizendo aqui no versículo 15. Então Ananias foi e entrou na casa e pôs as mãos, dizendo: salve, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinha, para que recuperes a vida e fique cheio do Espírito Santo. E olha aqui no versículo 15: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, como perante os filhos de Israel. Saiba de uma coisa, irmão: você não foi chamado por Deus, para ficar simplesmente inerte, parado, sem fazer nada. Você não foi chamado por Deus para isso. Eu só quero deixar também um conselho para a igreja, primeiro para mim e para você. Procura, o que a Bíblia diz? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como obreiro que não tem por que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E eu sei que tem alguns que têm dificuldade até de ler esse versículo.
Eu já vi alguém lendo, procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro. Ele não está dizendo isso, porque nem todo obreiro é aprovado. Nem todo obreiro faz o que a palavra de Deus. Ela está dizendo, procura apresentar-se a Deus aprovado. Aí o vírgula, o ponto, eu não sei como está na sua Bíblia. Aí diz que maneja bem a palavra da verdade. Então o obreiro tem que manejar bem a palavra da verdade para ficar aprovado. E essa palavra aprovado, ela é estuda para apresentar-te a Deus aprovado. Se nós queremos saber, nos apresentarmos a Deus aprovado, nós temos que estudar, nós temos que aprender a palavra de Deus, para não sermos enganados e para poder pregar com ousadia, com intrepidez, como Paulo fazia depois de salvar a palavra de Deus. Deus nos abençoe, irmão, ricamente com a sua santa palavra. E estas lições sejam preciosas para a nossa vida, para a vida de cada um aqui nessa igreja. Pai, nós te agradecemos pelo seu grande amor para conosco. Agradecemos, Pai, pela sua palavra. Ela que pode mesmo fazer toda a diferença na nossa vida. Ela que pode nos ajustar, nos moldar, nos talhar, para sermos servos, vasos úteis nas mãos do oleiro, nas mãos do oleiro. Muito obrigado por essa igreja, por todos os amados irmãos. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém.